Pessoal, então vamos lá então. Boa noite a todos aí oficialmente. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan. Toda quarta-feira a gente está aqui agarrado, né? Vamos ver aí muita coisa bacana aí ainda ao longo desse período todo. Então, pessoal, deixa eu só dar um pequeno avisozinho aqui antes de iniciar propriamente dita matéria, que o Alan comentou agora há pouco aqui sobre a atividade supervisionada, dos grupos e tal. Eu vou esperar hoje, como eu falei na aula passada eu expliquei como é que era a atividade e tal, né? Mandei lá os modelinhos lá para vocês escolherem um para fazer. Aí eu falei que de agora para frente, toda a aula, no final da aula, eu dou uma paradinha um pouco mais cedo para ver, dou uma verificada aí se alguém estiver precisando de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, tal, para mim poder dar uma ajuda aí para a turma aí, verificar com todo mundo. Então, eu vou deixar para mais tarde, no final da aula, eu vou parar um pouco mais cedo para ver como é que ficou a questão da formação dos grupos, se todo mundo se ajeitou nos grupos aí. Vamos deixar para o final, porque o pessoal vai chegando ainda, né? Tem pouca gente aqui na sala ainda, estamos começando agora, que aí mais no final da aula já vai estar todo mundo que tiver que vir, já veio. Aí a gente dá uma olhada para ver se tem alguém precisando de entrar em grupo, se os grupos já estão completos, como é que está essa questão aí. Então, pessoal, olha só, vamos só lembrar, né, aonde a gente estava aqui, ó. Passa uma semana, esse feriado aí, a gente, cabeça, vai lá para a lua lá, a gente esquece tudo. Semana passada, a gente concluiu, deixa eu voltar antes aqui, a gente concluiu aquela parte lá que a gente estava falando de estrutura horizontal e vertical, né? Quem não viu a aula, assista a aula da semana passada, não deixa acumular a aula não, para assistir depois, que as aulas são 2 horas cada aula, né? Vai acumulando aula para ver depois aí se perde um pouco. Então, os assuntos são muito importantes. Então, a gente viu a diferença de estrutura vertical e horizontal. Se alguém depois tiver uma dúvida, me fala aí que a gente volta aqui. Aí eu comecei falando de organograma, né? As características aqui dos organogramas. Mostrei um exemplo de organograma para vocês, né? Falei aqui sobre esses níveis hierárquicos. Aí entramos falando das estruturas tradicionais. Tem 3 tipos básicos de estrutura. Tem a estrutura linear, a gente viu na aula passada, né? A linear e a funcional. Hoje eu ia pegar aqui da linha staff, finalizar essa parte de estruturas tradicionais, para a gente entrar falando da departamentalização, que aí a gente vai ver os tipos de organograma de acordo com a departamentalização da empresa. É diferente disso aqui. Aqui, ó, essas estruturas tradicionais, esses 3 tipos, nos mostram as linhas de comando aqui, ó. Então, por exemplo, né, se a empresa usa essa estrutura linear, ou chamada também de militar, porque é baseada no modelo militar lá, né, de um comandante só para cada grupo de pessoas, né? É uma linha mais rígida, formal de comunicação, com a centralização da decisão lá na pessoa responsável pelaquela parte da empresa lá, né? Aqui, por exemplo, eu dei um exemplo, né? Essa estrutura linear, ó. O diretor aqui, ele dá ordem nos 3 gerentes aqui, ó. Agora, o gerente de produção, ele vai dar ordem no assistente de produção e demais, né? Isso aqui é só um resumo, né, gente? A gente sempre que vai explicar alguma coisa sobre organograma, eu coloco mais resumidinho. Não vou colocar um organograma muito extenso aqui, fica pequenininho demais, fica difícil de visualizar e vai ficar confuso. Então, aqui a gente vai vendo os modelos de organograma mais simples, simplificados, porque depois vocês vão fazer o trabalho. Quando vocês me mandarem as atividades supervisionadas, agora que vai ser uma parte dela fala sobre organograma, essas coisas, a gente vai tentar pegar uns exemplos aí de um organograma mais complexo aí, mais já completinho, com todos os níveis hierárquicos e cargos possíveis, para a gente poder fazer algum comentário aqui. Se nos trabalhos não tiver um bom, eu pego um organograma bacana aí no final, para a gente poder analisar o organograma e entender melhor aí. Tal. Mas aqui dá para você entender, o gerente de produção, ele vai
dar ordem diretamente ao assistente de produção. O assistente, nessa estrutura linear, o assistente ele vai se reportar ao seu gerente de produção. O assistente financeiro vai se reportar ao gerente financeiro. O assistente de marketing ao gerente de marketing. Se tivesse mais funções aqui, ia ser da mesma forma, né? O assistente financeiro, ele não vai direto lá no gerente de produção resolver problema. Da mesma forma, gente, na questão aqui da ordem de cima para baixo. O gerente de produção aqui, nesse caso, na estrutura linear, ele não vai lá dar ordem no assistente financeiro, nem no assistente de marketing. Ele dá as suas ordens aqui para o assistente de produção. Essa é a estrutura linear, né, ou militar. E aí tem a estrutura funcional, que aí a gente viu, né, que aqui há o assistente de produção, por exemplo, aqui no caso, ele pode se reportar ao gerente financeiro, ao gerente de marketing, para resolver alguma coisa. O assistente de produção está resolvendo alguma coisa lá que envolve a área financeira, ele pode ir direto ao gerente financeiro resolver. O gerente financeiro, aqui da mesma forma, ele pode vir direto no assistente de produção, resolver algum assunto, dar alguma ordem para ele. É cruzado aqui, né, as linhas aqui de autoridade, né? Essas linhas coloridas aqui no meio, elas não existem aqui não, porque é só para mostrar para você que quando a empresa adota a estrutura funcional, há uma hierarquia cruzada. Então, ela tem vantagens e desvantagens que a gente viu, né, na aula passada, que perde um pouco a autoridade aqui, o gerente dá ordem nos assistentes de outros departamentos. Isso se não tiver uma liderança muito boa, né, uma liderança ativa, pode causar algum conflito entre os gerentes ali, né? Mas se tiver uma liderança boa e isso funcionar, você melhora relativamente bem, consideravelmente, na comunicação da empresa. Tudo na vida tem seus prós e contras, né? Tudo na vida tem seus prós e contras. Então, aí cabe ao administrador, o diretor da empresa lá, ele entender dentro da estrutura da empresa dele o que é melhor, qual tipo de estrutura que é melhor para ele adotar com os seus departamentos, né? Aí cada caso é um caso, não tem... É difícil, como eu falei na aula passada, né? É difícil, assim, só meu aluno... Professor, eu trabalho lá, é uma rede de restaurante, qual a estrutura que é melhor? Eu não tenho como dar uma resposta. Eu tenho que ir lá, eu tenho que analisar realmente a estrutura da empresa, entender... Normalmente, eu falei na aula passada, né? O consultor, ele nunca que ele vai dando um diagnóstico, igual um médico, né? Você vai no médico lá, falar, doutor, estou com a dor, que assim, ó, ele já vai direto e fala, toma aqui, ó, receita do remédio aqui, toma 3 vezes ao dia. Não é assim. Nada na vida dessa forma, né? Você vai no médico, reclama para ele que você está com a dor. Aqui, ele vai te pedir um monte de exame, ele vai colocar você deitado, vai pôr o estetoscópio, vai te fazer um monte de perguntas, vai te fazer um monte de exames preliminares ali no consultório dele, vai te pedir uma série de exames, vai te pedir ressonância magnética, esse troço, né? Vai tomografia, vai te pedir um monte de exame, depois você volta, ele analisa os exames, aí ele te faz mais uma série de perguntas, aí ele vai entender, para ele identificar exatamente o melhor remédio para ele te dar. Isso, gente, na vida, quase tudo é assim. Então, também da mesma forma, né? No mundo empresarial aqui, né? O cara me liga, me consultando, qual o melhor tipo de estrutura eu posso adotar aqui na minha empresa? Por telefone, assim, desse jeito, se eu só olhar para a empresa lá, pelo site da empresa, eu não vou descobrir. É preciso que eu vá... Normalmente, um consultor, ele passa ali uma semana ali dentro da empresa, se ambientando, conhecendo, analisando, vai pegar a estrutura funcional, a estrutura organizacional da empresa, ele vai ver o que tem hoje na empresa, aí ele vai analisar, ele vai passar um tempinho em cada departamento da empresa para ele ver como é que a coisa funciona, vai conversar com cada funcionário de cada setor da empresa para entender, vai conversar com os gerentes de cada área para entender como é que é o trabalho mesmo ali, como é que é as linhas ali de comando ali dentro da empresa ali, para entender o tipo de produto que a empresa faz, como é que é aquele modo de produção ali,
para ele poder entender. Então, hoje a gente ainda vai começar já a ver, né, a departamentalização. Então, tem empresas que ela é muito envolvida com projetos. Ela pega um projeto para executar, ao mesmo tempo pega um outro projeto e ela executa projetos. Então, a gente vai ver, tem uma departamentalização por projetos. Tem outros tipos de empresa que é por produto. A empresa fabrica 5 tipos de produtos. Então, ela separa os seus funcionários em departamentos por produtos. Outras é por tipo de clientes. Um banco, por exemplo, tem um pessoal lá que atende cliente, tem pessoal que atende cliente pessoa física, outros atendem pessoa jurídica, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa analisar para poder... É igual ao médico, tem que analisar tudo, pegar os exames tudo na mão, analisar, fazer uma série de perguntas para poder virar e falar, não, eu acho que, então, para essa empresa aqui, o melhor tipo de estrutura é esse, ou aquele. E a departamentalização também vai funcionar melhor assim. Então, esse que é o problema, né? É difícil a gente identificar só vendo, assim, superficialmente o problema. E a estrutura linha staff é a última dessa primeira parte aqui, para depois a gente entrar na departamentalização. Vamos começar, então, hoje, daqui para frente aqui, linha staff. Vamos dar sequência aqui, então. Deixa o meu PowerPoint aqui, beleza. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Estrutura, linha staff. Quem não veio à aula passada não entendeu ainda o que é o staff, vou tornar a mostrar para vocês. Vamos tornar daqui a pouco a ver um modelo de organograma que tem o tal do staff lá. Fica tranquilo que já já você vai ver, se você não viu na aula passada, né? Então, olha lá, é o resultado da combinação dos tipos de organização linear e funcional. Ela une aquelas duas outras que a gente viu, com o predomínio da estrutura linear, a fim de reunir as vantagens desses dois tipos, mais ou menos uma mescla, vamos ver, né? E reduzir as desvantagens. Apesar de seguir as características básicas da estrutura linear, diferencia-se dela no que diz respeito à presença de órgãos de apoio, que é o chamado órgão de staff, que a gente vai ver, né? Junto aos gerentes de linha. Ou, às vezes, a diretoria também tem o seu órgão de staff, o presidente da empresa lá. Né? A gente vai ver já já alguns exemplos aqui. E aí nós vamos entender melhor o funcionamento desse órgão de staff. As atividades de linha estão diretamente ligadas aos objetivos básicos da organização, enquanto as atividades de staff estão ligadas indiretamente. Elas são mais atividades de apoio, tipo de uma consultoria, de uma assessoria, na verdade, né? Mas uma assessoria. Os órgãos que executam as atividades afins, as atividades fins, são considerados de linha e o restante das atividades são considerados de staff. Ainda não está bem claro, não. Vamos ver daqui a pouco um modelinho, aí vai ficar mais claro, já já. Próximo slide aí a gente vai ver um exemplo. A autoridade nos órgãos de linha é linear, ou seja, os órgãos... Aqui tem um som aqui, ó. Desculpa, pessoal. Às vezes eu digito um pouco rápido. Os órgãos decidem. E aí, naquela hora da gente ficar editando os textos aqui, de repente, para caber no slide, a gente fica com isso. Estava escrito aqui, os órgãos, acho que devia estar assim, os órgãos são os que decidem. Então, eu resolvi dar uma eliminada, mas ficou sobrando esse som aqui, ó. Os órgãos decidem e executam, os órgãos de linha, eles aqui não, o órgão de linha tem lá o gerente financeiro, o gerente de marketing. Então, o gerente financeiro, ele é que decide, ele que toma a decisão, ele executa as atividades principais. Já a autoridade nos órgãos de staff é de assessoria, de planejamento, de controle, de consultoria e recomendação. Isto é autoridade funcional. Então, quem tem o poder de decidir e tal é o órgão de linha, o gerente financeiro lá, por exemplo. Se tem lá um órgão de staff dando assessoria para o gerente financeiro, por exemplo, lá uma comissão financeira que serve para dar consultoria, para dar uma assessoria, para ajudar no planejamento,
para dar algum tipo de treinamento. Ele só vai fazer isso, o órgão de staff. Ele não toma decisão lá pelo setor. Quem toma decisão é o gerente de linha. Mas aqui você começar a entender exatamente as diferenças, né? A autoridade de linha, então, é linear, absoluta, total, cadeia escalar, relação hierárquica entre o chefe e o subordinado. A autoridade de staff, funcional, relativa, parcial, especializada. Ele é especializado naquela área lá e dá assessoria, né, para o gerente lá. Relação de consultoria, de assessoria, tá vendo? Então, num exemplinho aqui básico aqui, ó, eu nesse organograma eu tenho 2 exemplos aqui de órgãos de staff, ó. Como eu tinha falado, pode ter um órgão de staff aqui, ó, assessorando a diretoria, e eu posso ter um órgão de staff aqui assessorando diretamente o gerente financeiro. Eu fiz questão de deixar igual aqui com comissão de finanças, até para você entender. Porque aqui, ó, pensa bem, né? A diretoria geral ou a presidência, ela pode ter aqui uma comissão de finanças para assessorar de um modo global a diretoria, né? A comissão de finanças aqui, o que eles vão fazer? Vão pegar aqueles relatórios gerenciais demonstrativos da empresa, o balanço patrimonial, os cálculos dos indicadores financeiros da empresa. Não sei se vocês estudaram, né, finanças mais aprofundadamente. Quando a gente estuda finanças, a gente vê que tem uma série, são 20 e tantos, ou até mais, tipos de demonstrativos financeiros da empresa, que é tirado do balanço patrimonial, da DRE e de outros demonstrativos financeiros da empresa, que os caras fazem os cálculos dos indicadores que vão dar a saúde financeira da empresa. Então, no nosso exemplo aqui, essa comissão de finanças, ela pode estar assessorando a diretoria geral ali, ó, analisando os indicadores financeiros e mostrando para a diretoria. Diretoria, ó, nosso indicador aqui de endividamento dos últimos anos, ele subiu um pouquinho. A gente ainda não está assim preocupado, não, mas esse ano já começou a acender uma luz aqui laranjada. Acho que é bom a gente tomar cuidado com essa parte, porque a gente está pegando muito empréstimo aí para investir, o endividamento da empresa cresceu, a gente chegou num patamar agora que começa a preocupar, aí o diretor falou, opa, deixa eu verificar isso aqui, que eu não tinha percebido isso não. Então, ou seja, eles dão uma assessoria para o diretor, aí quem toma a decisão é o diretor, né? Se o diretor olhar e falar, não, mas eu ainda acho que ainda está no nível aceitável, eu até nós estamos lançando uma nova filial da empresa, eu ainda vou até pegar mais um empréstimo aí, a comissão de finanças vai analisar, olha só, a gente está um pouco inseguro com relação a gente aumentar mais ainda o endividamento da empresa, acho que a gente devia... Eles vão aconselhar, vão ver os outros indicadores, ó, a nossa lucratividade também reduziu aqui no nosso último ano, isso também é preocupante. Aí o diretor vai ouvir, vai ver a comissão, vai analisar, falar, por esse lado aí, de repente, eu acho que vocês têm razão, eu vou olhar isso com mais calma. Aí ele pode analisar com calma, pode reunir a comissão de novo, para então ouvir a comissão novamente, para ver então o que elas acham daquela filial que está abrindo, se pega o empréstimo e vende mais ações, o que deve fazer, tal. Ela vai assessorar lá. Agora, o gerente financeiro aqui também, ele pode ter a sua comissão de finanças, ou eu estou dando o nome comissão de finanças, mas poderia ser um outro nome, né? Assessoria de finanças, pode dar lá, a empresa dá o nome que ela quiser lá. Mas aqui você tem que entender que aqui, ó, ele está vendo, ele não é um órgão de linha, ele não está fazendo parte aqui da linha do organograma, ele está aqui, ó, separadinho, só assessorando aqui, só o gerente, ó. Esse órgão aqui, ele não vai assessorar o gerente de produção. Esse aqui também, ó, esse órgão de staff, comissão de finanças, ele não vai dar assessoria para os gerentes de baixo aqui, não. Ele está aqui, abaixo da diretoria, só orientando a diretoria. Aí esse aqui, ó, por exemplo, aí ele vai dar assessoria para o gerente financeiro. Aí uma outra coisa, né? De repente pode ser uma assessoria lá com relação às contas a pagar, ao departamento de contas a pagar, contas a receber, ciclo financeiro, né? O que é o ciclo financeiro? A empresa ela tem um prazo para comprar
sua matéria-prima, vai ter um prazo para fabricar o produto, prazo para vender. Então, é aconselhável que ela consiga vender e receber num período igual ou menor o período que ela gasta para pagar suas matérias-primas, os seus produtos, né? Porque imagina, se a empresa estiver comprando seus produtos ou a matéria-prima, e aí a empresa paga seus produtos com 10 dias de prazo, ela tem que pagar o fornecedor. Aí vende para o cliente, gasta 30 dias para receber do cliente. Isso está gerando um gap aí de 20 dias. Véio. Ela já pagou o fornecedor e ainda vai gastar mais 20 dias ainda para receber do cliente. Isso pode estar comprometendo lá o caixa, o fluxo de caixa da empresa. Então, essa comissão de finanças ali, ó, já é um outro tipo de análise financeira. Vai olhar lá os fluxos de caixa da empresa, vai falar, gerente financeiro, ó, a gente está preocupado aqui. Vocês estão com o ciclo financeiro, o ciclo operacional nosso está negativo. A gente está gastando mais prazo para receber duplicado do que para pagar as nossas duplicatas, para pagar nosso fornecedor. Nós precisamos diminuir o prazo de recebimento e precisamos aumentar o prazo de pagamento. Precisamos conseguir fornecedores que nos deem mais prazo para pagar, senão a gente vai estar com rombo. Isso pode causar um problema daqui a pouco na empresa. Então, essa comissão de finanças vai estar assessorando diretamente lá o gerente financeiro. E aí, quando a empresa vai fazer uma reunião que vai envolver a área financeira da empresa, aí envolve todo mundo, né? De repente, tem uma reunião lá importante para ver todo mundo preocupado com os números, dos indicadores. Aí vai marcar uma reunião, vai vir o diretor. Essa comissão de finanças aqui da assessoria, a outra comissão de finanças de lá, o gerente financeiro, participam da reunião, né? Sendo que aqui, né, gente, ó, se esse órgão... Opa, peraí, gente, desculpa, perdão. Esse órgão de staff aqui, ó, comissão de finanças, nessa posição que ele está aqui, ele tem mais autoridade do que o gerente financeiro, ele está acima, né? Agora, quem toma decisão ali é o gerente financeiro. É lógico também que esse gerente financeiro ele se reporta para a diretoria também, né? Isso que você tem que entender. Ele se reporta à diretoria, mas ele ouve a comissão aqui, mas quem tem mais poder de decisão, a decisão é do gerente financeiro. E nesse caso aqui, essa comissão de finanças, ela está superior ali ao gerente financeiro. Ela tem um poder um pouco maior ali do que o gerente financeiro. O gerente financeiro deve ouvir mais essa comissão de finanças. A empresa poderia, gente, isso aqui, para isso não existe muito a regra, não. A empresa poderia colocar esse órgão de staff no mesmo nível, ó. Aí, presta atenção. Agora aqui, esses dois órgãos aqui, ó, eles estariam no mesmo nível. Aí, ó, os dois teriam o mesmo poder, né? Tá no mesmo nível, né? Agora, mas normalmente ele, né, poderia estar abaixo também, né? Poderia a empresa colocar esse órgão aqui, ó. Aí o gerente financeiro ele teria mais poder do que esse órgão de comissão de finanças ali. Pode ser também. Isso aí a gente não vê em livros, na teoria, né? Que o órgão de staff ele tem que ficar ou acima. Não, depende. Esse aqui, comissão de finanças, é lógico, ele não tem como ficar acima da diretoria da empresa, ele tem que estar abaixo. Agora, comissão de finanças, normalmente esses órgãos de staff, para ele poder dar essa assessoria aqui, ele fica no nível um pouquinho acima, tá? E aí, gente, qualquer área da empresa pode ter um órgão de staff. Estou dando exemplo aqui de financeiro, mas aqui a empresa poderia pegar e criar um órgão aqui, ó, de staff, aqui um exemplo aqui, ó, colocar aqui um órgão aqui de staff aqui assessorando, uma assessoria de marketing aqui, ó. Seria uma assessoria de marketing, por exemplo. Só organizar para você ficar melhor aqui, você ver. Ó, tá meio feio aqui, mas é só para você entender. Qualquer área da empresa, isso depende do momento da empresa. A empresa
De repente, ó, a empresa está agora com planos de ir para uma nova área, tá? Por exemplo, a empresa atua aqui no Rio de Janeiro, né? E tem uma aceitação muito boa aqui, e a empresa investiu certo, sobrou caixa, a empresa está buscando uma nova área para ela atuar, né? Aí detectou lá no Nordeste, tem uma área lá do Nordeste, lá, excelente para a empresa levar seus produtos. Então, vai abrir uma frente nova lá, vai precisar muito de marketing. E aí, de repente, o público-alvo de lá é completamente diferente do público-alvo daqui, não é? Os hábitos de consumo de uma região para outra variam bastante. Né? O que vende aqui no Rio de Janeiro não quer dizer que vai vender lá no Rio Grande do Sul, nem lá no Norte. Os hábitos de consumo costumam variar bastante. Então, a empresa, por exemplo, nesse caso, ela está abrindo uma frente nova, né? Uma área nova que ela conhece menos. Então, de repente, ela pode botar uma assessoria de marketing ali, ó, para fazer pesquisa de mercado, para entender o comportamento do consumidor e passar as informações para o gerente de marketing. Para o gerente repensar no produto, de repente remodelar o produto, colocar uma característica a mais no produto, porque o pessoal dessa assessoria de marketing entendeu que o consumidor de lá gosta do produto diferente. O produto tem que ter uma característica diferenciada, assim, assim, assado, porque senão não vai dar certo. Aí, então, esse órgão aqui ficaria, até ele começaria um trabalho mais cedo. Antes mesmo da empresa ir, já teria uma equipe de assessoria de marketing lá fazendo pesquisa de mercado, analisando o comportamento do consumidor, verificando a concorrência que tem lá, fazendo entrevista com os consumidores para entender exatamente, para poder ir passando já para o gerente de marketing, para ele já entendendo, e quando ele for para lá, essa assessoria ainda fica um tempo assessorando, e aí pode ser que uma hora depois foi, deu tudo certo, graças a Deus, e a empresa bombou lá, e pode ser que a empresa resolva acabar com esse órgão de staff. Ele não é eterno, não tem necessidade de ser eterno, né? Pode atuar durante um período, tá? Não há problema. Normalmente, essas comissões aqui que assessoram a diretoria, elas são, né, são duradouras, né? Não é só durante um período, mas a diretoria pode querer uma assessoria ali durante um período. Né? Igual pode estar fazendo um novo investimento aí, que é uma assessoria financeira durante aquele período ali de investimento e tal, até ver que a coisa deu certo. Tem empresas que colocam uma assessoria de RH, o staff, hoje é muito comum nas empresas hoje, muito comum nessas grandes organizações, eles terem aqui, ó, uma assessoria de RH, funcionando aqui como um staff. Normalmente, eu já vi empresas aí que o diretor de RH, ele fica aqui, ó. Diretor de RH está acima dos outros. Aí tem o gerente de RH ali embaixo, mas tem um diretor de RH aqui, ó, assessorando diretamente o diretor geral, o presidente da empresa ali, ó. Então, isso, gente, sabe, na prática, você analisando uma empresa, analisando outra, é que você vai vendo como é que uma trabalha, como é que a outra trabalha, por que uma fez assim, por que a outra fez assim, né? Aqui a gente dá um panorama para você do que pode ter, das variações, o que pode ter numa empresa. É tudo, eu sei que é tudo muito simplificado aqui às vezes, né? Mas eu acho que dá para você ter uma noção. Dá para o aluno ter uma noção boa. E aí, essa linha staff também tem vantagens e desvantagens. Vantagem: o staff alivia os cargos de linha das tarefas acessórias especializadas, permitindo se concentrar nas tarefas principais. Vamos pegar um exemplo lá do marketing, né? A empresa está indo lá para o Nordeste, abrir uma filial lá no Nordeste para lançar o produto que ela já vende aqui, para lançar lá no marketing. Então, para o gerente de marketing se preocupar só com o produto ali, com a publicidade, com a divulgação do produto, com a venda do produto, para ele se concentrar, a empresa pode achar por bem, vamos colocar essa parte de assessoria como um staff.
Então, o gerente de marketing não vai precisar de parar o tempo dele para ficar fazendo pesquisa de marketing, entender o consumidor, o comportamento de compra do consumidor, uma série de pesquisas que precisam ser feitas, que ele pode passar isso para uma função de staff, para assessorar o gerente de marketing, e o gerente se concentra na atividade principal dele. Porque se ele for ter que parar a vida dele para fazer pesquisa de marketing, para entender o comportamento do consumidor, vai perder tempo. Ele desvia do seu foco principal, que é a venda do produto, a divulgação do produto, né? Da mesma forma, o cara da área financeira lá, ó, se ele for parar para ficar verificando o fluxo de caixa, os detalhes do fluxo de caixa, ele vai desviar seu foco da atividade principal dele lá. Atividade em conjunto e coordenadas. Por exemplo, o cargo executa a função, produzir e vender, e o staff assessora, planeja e treina. Então, no caso de uma área de produção e vendas, por exemplo, o cargo lá, o gerente lá de linha, ele vai preocupar em produzir e vender. Atividade fim daquele órgão, daquele departamento. E o staff, ele assessora, ele planeja, dá treinamento, dá assessoria, né? Quanto mais as empresas crescem, mais ela vai precisar de assessoria. Normalmente a gente não vê um tipo de assessoria dessa numa empresa pequena, né? A empresa está começando ainda. Esse tipo de assessoria não é baratinho, porque é uma pessoa altamente especializada. Pode ser uma pessoa, pode ser um setor de staff. Podem ter mais pessoas. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Quem levantou a mão? Caroline. Foi sem querer, professor, desculpa. Não tem problema não, querida. Acontece. Não tem problema não. Então, quanto mais a empresa cresce, mais ela precisa dessa função de staff, né? É uma coisa bem lógica. Pode haver conflito, é o problema, né? Tem uns pequenos problemas, que aí a diretoria da empresa tem que tomar os devidos cuidados. Que pode haver um pouco de conflito entre o gestor de linha e staff, né? O gestor de linha normalmente ele possui mais experiência, mas o gestor de staff, normalmente, ele é um cara que tem muito conhecimento teórico, né? Ele foi chamado para dar assessoria ali, não é à toa, o cara tem muito conhecimento teórico. Aí você junta lá, às vezes, o gestor que tem muita experiência, o gestor de linha. Aí o gestor de staff tem muito conhecimento teórico. E as ideias podem não bater, que às vezes acontece. Então pode haver um conflito entre os dois. E a empresa precisa de controlar isso aí, né? Pode causar baixo rendimento quando os gestores de staff querem impor suas sugestões a qualquer preço. Então, aqui, por exemplo, ó, esse caso aqui, por exemplo, ó, esse setor aqui de staff, nesse exemplo aqui, ó, ele está aqui um pouquinho acima do gerente financeiro. Então, o cara, normalmente, ele pode achar que ele tem mais poder. Ele olha para o organograma ali, ó, quem tem mais poder é ele. Ele tem maior poder né? Ele está acima desse gerente aqui, e aí quer impor. Aí, quando dá um choque de ideias ali, o cara quer impor a ideia dele a todo custo. Aí a diretoria tem que estar de olho nisso também, para não deixar que esses conflitos aconteçam, né? Então é isso, pessoal. Acho que deu para a gente poder ter uma noção bacana, né, desses primeiros tipos aqui de estruturas organizacionais, dessas tradicionais, né? Deu para dar uma noção boa para a gente poder agora evoluir. Agora vamos falar de departamentalização, que aí nós vamos falar de vários tipos de organograma também, de acordo com os níveis de departamentalização da empresa. E eu mandei um vídeo muito bacana, pessoal. Mandei um vídeo para vocês lá, muito legal, que assim, quem não assistiu o vídeo, eu aconselho. Eu até fiz um rascunhinho aqui para mim poder fazendo uma comparação com o vídeo lá, que eu achei aquele vídeo bem legal. Quem não assistiu, depois assista. O vídeo que eu coloquei lá, que chama Departamentalização. Tipos de departamentalização. Ele está lá no grupo do WhatsApp. Depois, deixa eu ver se eu coloquei ele lá. Eu acho que eu não postei ele aqui no... Ah, não, coloquei aqui também, ó.
Lá no Classroom também, ó, quando eu coloquei instruções para a aula 4, ó, eu postei o vídeo aqui também. Eu não vou passar ele aqui durante a aula, porque são 14 minutos. Eu prefiro que você assista depois, para a gente, né, focar o nosso tempo aqui vendo a matéria, que você viu que é uma vasta matéria, um vasto material, e muita coisa para a gente ver. A gente ainda tem a unidade 2, que de repente, a unidade 2 ela é menorzinha, né? Se não der para a gente ver a unidade toda, 2, completa, na aula que vem eu devo estar finalizando a unidade 1. Aí na aula que vem eu já devo entrar na unidade 2, finalzinho da aula eu já entro na unidade 2, aí vai ter mais uma aula que eu vou também dar um gás aí na unidade 2, e aí tem a última aula antes da prova que eu ainda falo um pouco da unidade 2, e se não der para finalizar a unidade 2, eu não estou preocupado por enquanto, não. A preocupação maior com essa unidade 1, que ela é importantíssima, a atividade supervisionada é em cima dela, a nossa prova, a maior parte da prova é em cima da unidade 1 também, tá? Então, é uma parte que eu acho que o aluno ele tem que ter uma noção muito boa dessa questão de organograma. Porque quando ele estiver trabalhando, ele vai participar de reunião na empresa, vai falar de organograma, e se a pessoa não tiver uma noção boa de organograma, é administrador ou não é? Alguém vai falar para você, você não é formado em administração? Sim. Você não entende de organograma? Pode ter certeza, né? O cara tem que ter na cabeça dele. O cara está se formando em administração. Estou falando para quem está fazendo administração, que eu acho que é uma boa parte da turma, né? O cara que está se formando em administração, gente, tem alguns assuntos que não adianta você saber mais ou menos, não, vai passar vergonha. Análise SWOT, essas estruturas organizacionais, uma noção boa da parte financeira, de análise de indicadores financeiros, de análise de investimento. O cara que está se formando em administração, não tem uma análise boa dessas coisas, parte de RH, né? Não tem uma noção básica de RH sobre avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. Precisa entender tudo, né? A pessoa vai entender tudo quando ela for se especializar. Mas tem que ter uma noção boa, tem que estar preparado para discutir com alguém numa reunião. Você não precisa saber dos detalhes da coisa, mas tem que ter uma noção. Senão alguém vai falar, você formou em administração ou não formou? Né? Então, aí aqui eu vou falar do que está no livro do Rebouças lá, que é o livro que eu usei para montar essa parte do material. Vou fazendo alguma comparação lá com o vídeo também. Depois, quando você for ver o vídeo, quem não viu ainda, né, vai entender melhor aqui. Então, vamos começar aqui, lá na página 118 do Rebouças. Ó, a departamentalização é uma forma de divisão do trabalho por especialização da estrutura organizacional da empresa, ou seja, é o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades e correspondente a recursos em unidades organizacionais. Nossa, que confuso, professor. Calma, nós vamos entender já já. Em geral, as atividades de uma empresa são divididas em departamentos, né? Isso aí todo mundo que já trabalhou sabe, né? Que as empresas costumam, a maior parte das empresas usam, a gente vai ver ali a departamentalização funcional, a área de marketing, a área de RH, a área financeira, uma boa parte, mas tem outros tipos de departamentalização de acordo com as atividades da empresa. Nós vamos ver já já. Então, olha lá, em geral, as atividades de uma empresa são divididas em departamentos, que são uma forma de organização mais eficiente e com melhores resultados para os objetivos da companhia, da empresa. Né? Cada empresa tem a sua forma de departamentalizar de acordo com a sua realidade. É aquilo que eu falei, é muito difícil a gente, de imediato, assim, dar uma opinião de qual a melhor forma de departamentalização, qual a melhor estrutura para a minha empresa. Tem que avaliar, ver para cada realidade há uma forma melhor de você organizar a sua empresa. Por isso, é importante que a empresa avalie quais os tipos existentes para que a escolha da departamentalização seja feita de maneira correta. E quais são os tipos? Ó, a gente vai ver aqui, ó, todas essas, ó, departamentalização funcional, departamentalização por produto ou serviço, territorial ou geográfica, por clientes, por processos, por projetos, matricial, mista.
E aí, pessoal, naquele vídeo que eu mandei, naquele vídeo o cara fala de 6, ele fala da funcional, produto, territorial, cliente, processo por projetos. Lá no vídeo não tem falando nada sobre a matricial, nem mista, nem... mas a gente vai falar dela aqui também para vocês aqui. Vamos passar direitinho, né? Mas aqui, ó, só rapidamente, ó, de um modo resumido, voltei lá no slide aqui anterior, peraí, de um modo resumido, você já vai tendo uma noção, não é? A empresa que usa departamentalização funcional, ela está separando os funcionários da empresa por funções. Pessoal que está da área financeira, pessoal da área de marketing, pessoal da área de RH, pessoal da área de produção e assim vai. Quantos departamentos a empresa tiver, né? O por produtos também é fácil. Uma empresa, ela fabrica cinco tipos de produtos. Vamos dar um exemplo aqui. A empresa fabrica produtos nessa área, por exemplo, de barcos. Um exemplo. Então, a empresa fabrica barco, ela fabrica lancha, ela fabrica jet ski, por exemplo. Vou pegar 3. A empresa ela fabrica 3 produtos. Ela fabrica barco, ela fabrica lancha e ela fabrica jet ski. A ideia é que tem lá dentro de cada categoria, tem as suas outros subprodutos. Tem vários modelos de barco, dentro da área de lancha, vários modelos de lancha, e dentro da área de jet ski, vários modelos de jet ski. Mas, basicamente, aí ela pode separar. Eu vou ter um grande departamento especializado em fabricar só barco, aí vai ter lá pessoas especializadas em fabricação de barco, um outro departamento, aí pode até dividir em unidade estratégica de negócio, às vezes, né? Como são áreas muito amplas, a empresa tem uma que é chamada UEM, Unidade Estratégica de Negócio. Uma UEM para focar só em barco, uma unidade estratégica de negócio focada só em lancha, uma unidade estratégica focada em jet ski, por exemplo, né? Não quer dizer que essa empresa não poderia adotar a departamentalização funcional, não. De repente, ela pode ter os setores separados por funções e todos os setores participam do processo de fabricação de todos os produtos. Poderia ser também, né? Mas é aconselhável que... É por isso que eu falo, a gente tem que entender como é que funciona, como é que é o processo produtivo. Então, se você for analisar, são processos um pouco diferentes, né? A fabricação de um barco lá é bem diferente da fabricação de um jet ski. Então, de repente, nesse caso, é melhor você separar por produtos, que aí tem pessoas especializadas em um produto e pessoas especializadas no outro produto. A coisa funciona melhor. Do outro jeito, vai funcionar também. Mas, de repente, a empresa muda a forma de departamentalização dela, muda a estrutura organizacional dela e a coisa funciona melhor, né? Aí você pode ter também a departamentalização territorial. Também é fácil de você entender. Aqui eu estou dando uma pincelada rápida aqui, depois nós vamos ver cada uma separada e as vantagens e desvantagens de cada uma. Mas a territorial poderia ser, por exemplo, a pessoa está aqui no Rio de Janeiro, a empresa funcionando. Aí, aquele exemplo, ela resolveu abrir uma filial lá no Nordeste. Aí, depois do Nordeste, ela deu certo, ela resolveu abrir uma filial também no Rio Grande do Sul. Aí, agora, a empresa está com 3 filiais em regiões diferentes. E cada região tem a sua peculiaridade. Então, ela pode, em primeiro lugar, separar a empresa por territórios. Uma grande unidade aqui focada no Rio de Janeiro, com todos os seus funcionários e tal, uma outra estrutura lá no Nordeste para atender a região Nordeste, uma outra estrutura lá no Sul para atender a região do Sul. Então, você separou por departamentalização territorial. Também poderia continuar trabalhando a departamentalização funcional. Não quer dizer que vai dar errado, não. Mas a gente vai ver que a departamentalização territorial, nesse caso, ela traz vantagem para a empresa, né? A gente vai ver com detalhes. Pode ser para o cliente, como eu dei aquele exemplo do banco, né? Alguns gerentes do banco que atendem cliente pessoa física e alguns gerentes do banco que atendem pessoa jurídica. Aí eu estou separando a minha
estrutura por departamentalização por clientes, tipos de clientes diferentes. Nós vamos ver algum outro exemplo já também. E a departamentalização por processos, né? Se no seu trabalho lá você tem tipos de processos durante a fabricação do seu produto, vou dar um exemplo já, você poderia separar a sua estrutura por processo. Um pessoal focado num determinado processo, o outro pessoal focado num outro determinado processo. Lá no vídeo, né, ele dá um exemplo lá no vídeo lá de uma escola, de um tipo de escola, que você tem os processos de receber o aluno, os possíveis alunos, apresentar o aluno para a escola, aí isso aí é um processo. E depois, então, que a pessoa veio realmente se matricular, vai ter o processo de matrícula, depois tem o processo lá, depois que inicia as aulas, então estão tudo processos. Você pode, de repente, separar por processos. Aí também tem que analisar para ver, né? Se uma estrutura vai funcionar melhor do que a outra. Quais as vantagens de uma estrutura, quais as vantagens da outra, né? A gente está vendo aqui, da mesma forma que eu falei dos outros, essa, por exemplo, no caso dessa escola, ela poderia funcionar também por departamentalização funcional. Muita escola por aí tem, o departamento de finanças, RH, marketing e tal, mas, de repente, você, ao analisar que tudo dentro da empresa funciona por processos, eu posso pensar, será que não é melhor eu separar a minha estrutura por processos? Aí eu vou ter pessoas focadas em cada um dos processos, desde que o cliente aparece aqui na empresa. Então, de repente, pode ter mais vantagem. Então, vamos testar isso para ver. Por projetos, né? Pode ter um tipo de empresa que ela trabalha por projetos. É muito comum, às vezes, nessas áreas de engenharia, né? Por um exemplo, aqui eu tinha um amigo meu, por exemplo, que ele fazia esses projetos de plataformas navais. Então, ele pegava um projeto lá para fazer uma plataforma lá para a Petrobras, então focava lá naquele projeto lá, estava lá no meio daquele projeto envolvido com aquilo lá, com a equipe dele, daí a pouco aparecia um outro projeto lá da Vale do Rio Doce, por exemplo. Aí ele fechava um novo contrato com a Vale do Rio Doce, estava lá tocando aquele projeto lá da Petrobras e já começava a tocar o projeto da Vale do Rio Doce. E aí os dois projetos ali ao mesmo tempo, a equipe se divide. Aí daqui a pouco aparecia um projeto de uma outra empresa, pedindo um novo projeto para ele, de essas construções de coisas lá no meio do mar para extração de petróleo, esse tipo de coisa. Então ele trabalhava por projetos, né? É um exemplo também, vou dar um exemplo também já, lá do vídeo, tá? E a matricial eu vou deixar para falar lá no momento certo, lá você vai ver esse tipo de estrutura lá, tá? Vou mostrar para você lá, a matricial, a mista e tal. Mas aí já deu mais ou menos para você ter um panorama. Não é difícil, não, é só, né? Aí vamos ver agora cada um separadamente, para a gente entender, e vamos entender principalmente qual a vantagem que um traz e o outro traz, a aplicação de um, a aplicação do outro. O importante, gente, é você entender, no final desse contexto todo, encerrou a unidade 1 aí, vocês vão fazer o trabalho, atividade supervisionada, por isso que eu gosto de passar aquele tipo de atividade para os alunos fazerem. Porque o grupo vai ter a oportunidade de ver um caso real, de analisar uma situação de uma empresa, para ver o que a empresa aplica hoje e para ver se tinha algum outro modelo melhor. Depois, no final, né, gente, é bom que eu corrijo as atividades. Aí, se eu ver, aí sempre aparece assim um trabalho que eu falo, gente, ó, esse trabalho aqui serve para a gente usar de exemplo para a turma. Aí eu peço permissão para o grupo para a gente mostrar o trabalho aqui, se o grupo permitir, lógico que permite, né, que eu vou falar bem do trabalho, para a gente poder usar de exemplo para ver, olha, o grupo aqui ele identificou que a empresa lá usava um tipo de departamentalização, de estrutura, e o grupo veio com uma outra sugestão aqui, maravilhosa. Eu amei aqui, eu acho que a empresa, isso devia ser até mostrado para a empresa, e vão mostrar para todos os alunos, para os alunos verem, né, na prática, realmente, porque aqui é o importante, vocês têm que ter na cabeça, o importante é você, quando conclui um curso desse, uma
uma matéria dessa, uma disciplina dessa, você tem que saber olhar para uma empresa, ver lá o tipo de estrutura que ela usa lá e saber dar opinião, dar sugestão. Não adianta nada, eu vou ficar aqui, né, metade do semestre falando para você sobre departamentalização, depois você vai lá, faz uma prova, tira 10, mas depois não sabe usar o negócio, não sabe aplicar. Está lá trabalhando, o cara vem falar para você, você acha que a nossa estrutura aqui é melhor ou você acha que tem uma outra melhor? Você, não sei, não. Não sei, não sabe dar uma opinião. Né? Aqui você está se desenvolvendo, é para dar opinião, para chegar lá, analisar, não precisa ser na hora, né? Você pode falar para a pessoa, eu preciso analisar, né? Nada nesse mundo a gente dá opinião na hora, nem eu. Né? Nem eu, quando eu tô trabalhando com as coisas que eu mais entendo na minha vida, tem umas coisas aí que eu entendo bem sobre a área de vendas, esses troços aí, conheço para danar, nunca que eu dou opinião na hora. Qualquer que seja o caso, o cara veio, trouxe um problema para mim lá, estou precisando de um auxílio seu, quero que você me ajude com esse caso. O que você acha que eu devo fazer? Eu falo, deixa eu analisar. Eu tenho que analisar outros fatores. É igual aquela questão do médico que eu falei. Nenhum médico sai dando remédio dos outros assim. A não ser um caso assim, muito simples. Né? Mas, normalmente, quando alguém traz um problema de uma empresa para mim, não é uma coisa muito simples. Eu tenho que analisar aquilo com calma. Mas você precisa ter essa capacidade de falar, deixa eu dar uma analisada aqui amanhã, ou depois de amanhã eu te dou um retorno, te dou uma solução. Aí você traz o problema para casa, dá uma revisada nos assuntos e tal, parará, e arruma uma solução para o camarada lá. Se você não souber arrumar a solução, não adiantou muito você ter passado o período aqui comigo aqui, nessa matéria. Esse aqui que é a chave da questão. Mas vamos lá então, pessoal. Departamentalização funcional. Na departamentalização por funções, os departamentos são formados por pessoas que possuem habilidades e conhecimentos similares e que participam de atividades e tarefas comuns dentro do processo de trabalho. Dentro de cada departamento, as pessoas são responsáveis por um processo específico de sua função especializada. Né? Função especializada. O pessoal está lá na área de finanças, marketing, por aí vai. Como os departamentos são formados de acordo com a principal função especializada, as principais áreas adotadas são produção, vendas e finanças. E aí depende de empresa para empresa, né? Podendo também ser acompanhado de outras áreas como recursos humanos. Aí depende do tipo de empresa. Pode ter uma área de logística. Tem empresas aí que podem, de repente, separar uma área só voltada para estratégia. Isso depende muito de empresa para empresa, mas normalmente a gente é muito difícil você ver um organograma de uma empresa de uma empresa grande, você vê um organograma que não tenha produção, finanças, marketing, RH, é muito comum, né? Vendas ou comercial. Aí depende, tem empresas que junta numa área só, comercial e marketing, ou né, comercial e vendas e marketing numa área só. Tem empresas que separa, tem um gerente comercial e um gerente de marketing, até porque eu acho que deve ter, à medida que a empresa... Normalmente, quando a empresa ainda é menor, fica junto. Quando eu trabalhei numa empresa lá em Copacabana, que eu fiquei lá muitos anos, lá que eu fui gerente comercial, a empresa não tinha departamento de marketing. Então, era eu que acabava acumulando as funções de marketing também. Eu era gerente comercial, mas fazia também as funções do marketing da empresa, que são coisas diferentes. Uma coisa é fazer marketing, a outra coisa é vender. Fazer marketing é você identificar o que você pode melhorar no seu produto, fazer pesquisa com o consumidor e entender a necessidade do consumidor, ver o que você precisa adaptar no seu produto, para o seu produto atender a necessidade do consumidor. Isso é marketing. A venda é vender o produto, né? Mas então, nessa empresa, não tinha departamento de marketing. Então, acabava que como eu era professor de marketing na época também, acabava fazendo as duas funções. Mas aí, à medida que a empresa cresce, é melhor que ela separe, coloque um gerente de marketing e um gerente de vendas. Separe isso aí, né?
Esse tipo de departamentalização é o mais comum nas organizações, né? Essas empresas mais tradicionais que a gente está acostumado a ver, uma boa parte delas adotam a departamentalização funcional, né? E aí a gente vai ver os exemplos dos outros casos já já. Ó, aqui está um exemplo de organograma, né? Naquele vídeo que eu mandei, pessoal, naquele vídeo, fiz ter um rascunhozinho aqui, ó, ele dá um exemplo lá de um cara chamado Samuel, para você entender, né? O Samuel, ele começou a vida dele fazendo bolo e vendendo para a vizinhança. Então, começou com a empresinha dele, ele mesmo que fazia o bolo, aí ele mesmo que vendia, ele mesmo que entregava, e a coisa normalmente, gente, muita empresa começa assim. Eu estava dando aula para uma turma de plano de negócio segunda-feira, eu estava falando para o pessoal, gente, muitos alunos, às vezes, estavam começando a estudar administração, ainda não, de repente, ainda não parou para pensar numa coisa, que depois que a gente passa a entender, né? A grande parte das empresas que a gente vê hoje aí, que você sonha trabalhar com essas empresas grandes aí, até essas multinacionais da vida que a gente vê por aí afora, mega empresas, elas começaram pequenininhas. Muitas empresas delas, você pega aí a Coca-Cola. Coca-Cola começou pequenininha. McDonald's começou com uma lojinha de vendendo sanduíche também. Um monte de empresa. A própria Uniswan. Pega a história da Uniswan lá nos anos 60, para você ver como é que ela começou. Você acha que ela já era uma faculdade com 20 mil alunos? Não. Começou pequenininha, com um curso apenas, poucos alunos, um espaçozinho pequeno, pouquíssimas salas de aula. De repente, lá começou a vida com 30, 40 alunos. Gente, eu conheço as histórias dessas faculdades por aí afora. A maioria delas, todos começaram assim, né? Começa pequenininho, aí num princípio, num primeiro momento, igual o caso lá do Samuel, lá, ele mesmo fazia os bolos, tal, aí começou a dar certo, começou a vender, ele foi uma hora e falou, oxe, eu não estou dando conta sozinho mais disso, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar. Aí contrata um assistente. Aí o negócio começa a dar certo, começa a vender mais. Aí ele estava vendendo para a vizinhança. Quando vê o negócio começa a pegar, o bolo dele realmente é tão bom, tão bom. Quando vê, começa a vender para a padaria também. As padarias começam a se interessar. Aí um assistente só já não dá conta mais. Ele já precisa contratar mais 2 pessoas. Aí já está com 3 funcionários. Num princípio, fica todo mundo ali trabalhando, fazendo todas as funções. Ainda não há divisão, né? Fica todo mundo ali ajudando na produção, todo mundo ajudando na entrega. Normalmente, eu já vi empresas pequenas, já participei de amigos meus que estavam abrindo empresa, estavam começando a empresa dele. Eu ajudei as pessoas com orientação e tal. As pessoas me chamavam, porque eu era professor de faculdade. Os amigos meus me chamavam sempre para ajudar, e eu ajudava lá com prazer e tal. Dei consultoria para empresas também que estavam começando a vida. E normalmente, no princípio, todo mundo faz tudo. Não tem divisões ainda de trabalho. Está todo mundo ajudando a fazer os bolos, está todo mundo ajudando a entregar, todo mundo recebe e tal. E o dono lá, o Samuel, é que toma conta do dinheiro, Samuel que toma conta dos negócios, paga lá os funcionários. Daí a pouco o negócio começa a dar certo, aí já está a cidade inteira já comprando bolo, aí já começa supermercado vir atrás, aí o camarada já se estruturou. Aí ele já está lá com 12 funcionários, aí já não tem jeito mais. Aí é uma coisa meio que automática. Ele já começa a perder o controle. No princípio, ele controla bem. Quando tem lá 3, 4 pessoas, e está todo mundo fazendo todas as funções ali dentro, dividindo as funções, né? Ele vai controlando. Mas a coisa começa a chegar de um certo ponto, aí começa a atrasar a entrega, começa a dar problema. Falou, opa, peraí. Aí começa a produção não dá conta. Aí que a pessoa se toca que a coisa está desorganizada, chamam a consultoria, aí o consultor vem, a primeira coisa que ele faz, Samuel, olha só, a primeira coisa você precisa separar. Você precisa separar a produção, quem vai fabricar o bolo, quais são as pessoas que vão ficar aqui envolvidas na produção do bolo, quem vai ficar envolvido na entrega para o cliente lá, se alguém vai ter um que vai ficar responsável pelo marketing do negócio, tem que separar as funções.
Aí lá no vídeo, lá ele fala, ó, ele separou em produção, vendas, entregas e o financeiro. Uma pessoa para recebimento, controle lá das finanças do negócio e ele como diretor da empresa. Lá no exemplo lá que ele deu, né? Então serve para ilustrar muito bem como é que é um crescimento de uma empresa. E quanto mais vai crescendo, mais a empresa também vai crescendo verticalmente, né? Porque aí vai tendo funções de gerente, funções de assistente, mais assistentes abaixo, né? Isso aqui está um organograma bem simples. Como eu falei, eu não vou, agora que você está começando a ver os tipos de organogramas, eu ficar trazendo organogramas muito complexos aqui agora para você, vai bagunçar a cabeça do aluno em vez de ajudar ele a entender o negócio. Eu prefiro a gente começar devagarzinho. Vamos ver esses organogramas aqui mais simples. Isso aqui é chamado também de organograma piramidal, né? Formato piramidal, que forma uma pirâmide, vai formando uma pirâmide, né? Vai formando uma pirâmide. Quanto mais os órgãos mais abaixo, mais pessoas vão tendo trabalhando. Né? Quanto mais para cima, lá menos pessoa tem, até chegar no presidente lá em cima, ou no diretor-geral. Né? Ah, professor, mas aí não tinha que ter aqui, não era o presidente aí no lugar do diretor? Isso depende também, tá, gente? Tem empresas que colocam aqui de presidente, outras empresas diretor-geral, outras diretor executivo. Isso, a nomenclatura vai variar de empresa para empresa, né? Mas então essa é departamentalização funcional. Olha lá, tem vantagens e desvantagens. Vantagens, aí você passa a especializar o trabalho. Pensa na empresa do Samuel. Aí você começou a especializar, vai ter pessoas especializadas na produção, então com certeza a produção vai ter um ganho, não vai, de qualidade, que antes, né? Imagina a empresa do Samuel antes, quando estava todo mundo envolvido na produção, todo mundo envolvido na entrega, todo mundo se ajudando, todo mundo fazia de tudo, não é? Aí eu falei, começa a chegar um ponto que você começa a perder qualidade em alguma coisa. A produção começa a ficar comprometida, ou, de repente, a entrega começa a ficar comprometida, os prazos de entrega começam a não dar certo, alguma coisa vai acontecer, começa a acontecer que dá um sinal para o cara lá em cima para ele falar, opa, peraí, eu preciso organizar melhor a minha empresa. Aí, quando ele separa em departamento, você especializou cada área. Cada um vai se especializar numa coisa. Então, cada área vai funcionar melhor, com certeza. Orienta as pessoas para uma atividade específica, concentrando sua capacidade de maneira eficaz. Tem redução de custos devido ao trabalho em um mesmo tipo de área de tarefa em conjunto, né? Cada um dentro da sua área, lá trabalhando lá. Melhora a coordenação interdepartamental, o diretor vai ter uma melhoria na coordenação dos departamentos dele, da empresa dele lá. Indicada para circunstâncias estáveis e de poucas mudanças. A gente vai ver o porquê, né? Quando a gente for ver as outras formas de departamentalização, a gente vai entender melhor aqui, como eu estou falando de outros tipos de circunstâncias menos estáveis. Aí você tem desvantagens, a cooperação e comunicação interdepartamental é reduzida, né? Às vezes você tem que, a diretoria da empresa, às vezes ela tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode acontecer dos setores também se isolarem um pouco um dos outros, né? Quando você estava ali, todo mundo ali colaborando, se ajudando, todo mundo trabalhando em equipe juntos ali, a comunicação entre todos era melhor. Você separou, você ganha por um lado, na especialização, mas também reduz a comunicação entre os setores. Aí você tem que ter uma liderança mais eficaz para controlar a comunicação para que a coisa funcione, né? Você corre risco, né, gente? Que a gente vê que é comum na empresa. Você corre risco de haver racha entre alguns departamentos da empresa. Isso é comum. Já trabalhei numa empresa, já prestei trabalho numa empresa uma vez que tinha um problema lá entre alguns gerentes daquela empresa. Eles não se bicavam, eles não se davam muito bem. Então, ficava cada departamento isolado no seu canto lá. Então, quando você não tem uma comunicação boa dentro da empresa, comunicação é tudo. Então, a diretoria ela tem que estar atenta para isso, né? Para entender se todos os departamentos...
Porque aqui você também precisa que os departamentos trabalhem em equipe. Um trabalho de um departamento depende do trabalho de outro. No caso lá do Samuel, tem um departamento que ele criou que é para entregar o bolo. Se a produção não produzir a quantidade de bolo, como é que o cara vai entregar? Como é que o outro departamento vai entregar? Aí como é que o outro vai receber? Como é que vai entrar caixa? Uma coisa vai comprometendo a outra. Então tem que ter uma comunicação e cooperação muito boa entre os departamentos, né? Esses gerentes, as pessoas que forem colocadas a nível gerencial, eles têm que se entender. A diretoria da empresa precisa de cuidar que isso aconteça. Dificulta a adaptação a mudanças externas, pois a abordagem é interna e não visualiza o que acontece no ambiente interno. Às vezes, cada departamento foca muito no seu trabalho e não acompanha muito o que está acontecendo lá fora, o ambiente externo da empresa e tal, né? Pode facilitar o surgimento de barreiras e conflitos entre os departamentos, que eu acabei de falar, né? Acabei de falar isso, pode acontecer, então não quer dizer que é sempre, não, mas eu já passei por isso em lugares por onde eu já passei, já vi isso em empresas que eu fui prestar consultoria. Então a diretoria tem que tomar um cuidado imenso para não deixar que surjam barreiras, né? Pior cumprimento de prazo de orçamento devido à baixa interligação, se acontecer, se a diretoria não cuidar para que a comunicação funcione, aí você pode ter o surgimento de barreira e pode ter problemas, seja aqui está falando de cumprimento de prazo, de orçamento, ou outros tipos de problema, né? Pode ter de qualquer jeito, no final das contas, vai ter algum problema qualquer com o seu consumidor. O cliente vai acabar tendo problema, seja nas entregas, na qualidade do produto, né? É inadequada quando a tecnologia, circunstâncias externas são muito mutáveis, porque você tem que estar sempre em constante troca com o ambiente externo da empresa, para entender o que está acontecendo externamente, para você se adaptar internamente, né? Pessoal, olha só, a gente já deu aí, beleza, deu uma adiantadinha boa, né? Matamos aquele primeiro assunto lá da hierarquia, que é lá, gente, cabeça ruim, da estrutura, né? Das estruturas da empresa. Começamos a falar de departamentalização, já falamos da departamentalização funcional, do exemplo primeiro do vídeo lá do Samuel, né? Eu vou dar um pequeno intervalo, que eu preciso abastecer minha água, aproveitar que eu vou mudar do tipo de departamentalização, dar um pequeno intervalo de 5 minutos para eu abastecer minha água. Já já eu estou voltando aí, gente. Se tiver ficado alguma dúvida, alguém quiser fazer algum comentário, anota aí, por favor. Quando eu voltar, eu vejo se tem alguma dúvida do que a gente falou até agora. E aí depois eu dou sequência falando dos outros tipos de departamentalização, por produto e tal. E aí, mais para frente, eu paro um pouco mais cedo para ver com vocês a questão das atividades supervisionadas, como é que está. Formação de grupos, principalmente. Se pelo menos formaram os grupos, ou estão tendo dificuldade aí. Se tem alguém sem grupo, para a gente ver se dá para encaixar no grupo de alguém. Então, já 5 minutinhos eu estou voltando aí. Valeu? Pessoal, então vamos dar sequência aqui, ó. Departamentalização por produto ou serviço. Esse tipo de departamentalização faz uma abordagem divisional, que envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades e tarefas de acordo com os produtos ou serviços realizados, ou seja, os resultados esperados da empresa. A divisão do trabalho é feita por linhas de produtos ou de serviços e que se desempenham de todas as funções necessárias para a realização do produto ou serviço. Nós vamos entender isso melhor. Todas as principais atividades e tarefas similares ou não, relacionadas com um produto ou serviço, são reunidos e alocados em um específico departamento, no sentido de coordenar as atividades requeridas para cada tipo de resultado. A estrutura divisional por produto ou serviço é muito encontrada em empresas de larga escala. Então, lá no caso lá do vídeo do Samuel, lá no vídeo lá que eu mostrei, o primeiro cara era o Samuel, o outro era o Pedro. Ele falou, vamos supor agora um exemplo, o Pedro.
O Pedro ele fazia vídeos em redes sociais com dicas para empreendedorismo. Não sei se vocês lembram lá, né, do exemplo que ele deu. O cara fazia vídeos para vender pela internet para quem estava interessado em abrir empresa. Vídeos com dicas e tal. E o negócio dele começou a crescer. Ele começou a criar outras coisas. Já que estava todo mundo interessando pelos vídeos dele com as dicas de empreendedorismo, ele começou a fazer com outros tipos de cursos também, em outras áreas, cursos de vendas, por exemplo. Daí a pouco começou a dar certo, ele começou a fazer e-books para vender também. Aí ele começou a dar mentorias, né? Foi criando outros tipos de produtos, outros tipos de serviços para vender pela internet. E aí, então, no caso dele lá, começou a contratar pessoas, a mesma coisa daquele exemplo anterior, né? A pessoa começa sozinha. Aí a pouco a coisa começa a crescer, ele começou a contratar um assistente para ajudar ele na produção de vídeos. Aí, daqui a pouco, o negócio de e-book começou a dar certo. Ele contratou uma pessoa para ajudar ele na formatação dos e-books. Aí a coisa começou a dar certo. Ele contratou uma pessoa para ajudar ele com as mentorias online que ele dava. E daí a pouco a coisa começa a bombar, ele começa a contratar mais gente. E aí, então, ele pode perceber que para aquela empresa dele, a melhor coisa a fazer é ele separar a departamentalização por produto ou serviço. Então, as pessoas que ajudam ele lá na produção dos cursos online vão estar dentro de um setor, as pessoas que ajudam ele lá nas mentorias vão estar num outro setor, e as pessoas que ajudam ele lá nos e-books, na formatação dos e-books, a diagramação, fechamento dos e-books, num outro setor, né? Nessas empresas maiores aí, como no exemplo aqui do Rebouças, a gente vê muito isso aí nessas indústrias farmacêuticas, por exemplo. É um tipo de coisa que a gente vê, né? Então, olha lá, aqui, por exemplo, você pode ter um tipo de empresa que ela fabrica produtos têxteis, ao mesmo tempo ela fabrica produtos farmacêuticos, produtos químicos, né? Então, ela abre 3 frentes de negócio, aí, 3 unidades estratégicas de negócio, cada uma focada num tipo de produto, que aí, para aquele tipo de empresa, pode funcionar melhor. Você tem a especialização de cada área, né? Aquele pessoal vai focar mais naquele tipo de produto para atender melhor aquele consumidor daquele tipo de produto, mas aí você não está focado, não é no consumidor, é no produto, né? Para melhorar cada tipo de produto sair o mais perfeito possível, que atenda de uma forma melhor os seus consumidores. Só arrumar um negocinho aqui. Sou meio perfeccionista, para ficar bonitinho, tá meio esquisito aquele trocinho ali. Então, é como o exemplo lá que o cara deu, também tem vantagens e desvantagens. Como vantagens, facilita a coordenação dos resultados de cada grupo de produtos ou serviços, no caso da diretoria ou da presidência da empresa, né? Fica mais fácil, porque aí agora você separou aquilo por departamentos, por produtos, fica fácil você coordenar cada um, né? Facilita a coordenação interdepartamental, pois a preocupação básica é o produto e as atividades departamentais tornam-se secundárias. Fixa a responsabilidade de cada departamento para o seu respectivo produto, como eu falei agora há pouco, né? Cada um vai focar no seu produto. É mais provável que a empresa consiga um desempenho melhor em cada produto que ela tenha, porque você tem ali pessoas especializadas naquele produto, focadas naquele tipo de produto, né? Permite maior flexibilidade quanto aos recursos de cada setor, caso as condições mudem, sem interferir na estrutura organizacional. Propicia condições favoráveis para a inovação e criatividade. Aí cada departamento vai focar no seu produto, cada setor, cada departamento vai buscar novidades para aquele produto seu, para aquele produto daquela sua área. O pessoal que está focado na mentoria vai buscar diferenciais e inovações para as mentorias lá do Pedro, para ele vender. O pessoal que está focado nos e-books vai focar e tentar trazer diferenciais, novidades, tecnologias novas para fazer e-books cada vez melhores,
Então, por isso que favorece aí a inovação e a criatividade de cada produto, né? Aí pode ter desvantagens, a coordenação mais difícil com relação às políticas gerais da empresa, cada um está muito focado lá na sua área lá e pode ter um problema de algum conflito com as políticas gerais da organização, dificulta um pouco para você coordenar isso, né? Ocorre a redução nas oportunidades de carreira, pois a experiência profissional é limitada a uma única linha de produção, porque na funcional, né, naquela primeira que a gente viu, você vai crescendo lá dentro, assistente, aí você passa a supervisor, aí você passa a gerente, você pode passar a vice-diretor, a diretor do seu departamento. Você consegue ter um plano de carreiras com mais condições de crescimento do que quando eu estou separando na departamentalização por produtos, que aí a pessoa vai ficar limitada lá, aquela linha de produto dela lá, o crescimento dela vai chegar a um ponto que vai parar por ali, tem menos possibilidade. Não é que, né, dependendo do quanto a empresa cresça, você pode continuar favorecendo o crescimento da pessoa, mas limita um pouco mais do que na departamentalização funcional e pode causar um pouco mais de desmotivação na pessoa por ela ter menos possibilidade de crescimento profissional, né? Pode proporcionar aumento dos custos pela duplicidade de atividades nos setores. À medida que a empresa vai crescendo, né? À medida que a empresa vai crescendo, você não tem os departamentos especializados, como, por exemplo, finanças, marketing e produção, né? Agora você está separado por produtos, os departamentos por produtos. Então, de repente, você começa a achar que, dependendo do volume de crescimento da empresa, você começa a precisar de uma pessoa especializada em marketing, por exemplo, em cada departamento. Que você não tem um departamento de marketing exclusivo para a empresa, né? Aí você tem que colocar um especialista em marketing lá na área do curso online, aí você tem que pôr um departamento, uma pessoa de marketing lá na mentoria e uma pessoa de marketing lá dentro da área de e-books, né? Isso pode subir o custo da empresa. Estou dando um exemplo aqui de marketing, mas poderia ser uma outra coisa qualquer, né? Vendas, por exemplo, em vez de você ter um departamento de vendas voltado para tudo, às vezes, de repente, você prefere colocar uma pessoa especializada para vender cada um dos produtos. Então, está aumentando também os custos da empresa. Mas para esse tipo de empresa, é necessário separar por produto realmente. O que às vezes a gente vê também, pessoal, que eu ainda não falei, né? Vou deixar para falar mais no final, que aí você, de repente, entende como é que isso funciona até melhor. Você pode mesclar também, tá? Pode haver uma mescla de tipos de departamentalização dentro de uma organização. À medida que a gente avançar, você vai ver isso melhor. Quando a gente estiver falando lá de departamentalização por projeto, por exemplo, eu vou dar um exemplo. E aí você pode ter a departamentalização funcional, né, separado finanças, marketing, e aí vendas, por exemplo, a produção, por exemplo, aí dentro da produção você pode separar por projeto. Aí eu estou esperando a gente evoluir para eu poder mostrar para você. Mas você pode fazer combinações de tipos de departamentalização dentro da empresa, tá? Que aí, de repente, você consegue eliminar essa questão dos custos elevados, né? Você pode, por exemplo, aqui, ó, só para você entender, né? Ó, aqui eu estou separando, ó, produtos farmacêuticos, produtos químicos. Vou tentar dar um exemplo para você entender uma mescla que pode ser feita, ó. Aqui, por exemplo, ó, nesse organograma aqui, por exemplo, ó, vou tentar te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui uma área de vendas, né? A área de produção, por exemplo, eu tenho um gerente de produção, eu tenho um gerente financeiro, gerente de marketing, gerente de RH, tenho um gerente de produção. Dentro dessa área de produção, eu poderia, de repente, separar em duas áreas.
Ó, isso aqui poderia ser um exemplo, só para você entender. Às vezes é comum nas organizações, aí vai ficar mais claro para você. Quer ver, ó? Só para você entender aqui, ó. Não precisa de eu fazer muito bonitinho também, não. Que é só mesmo para você entender aqui, ó. Ó. É um exemplo, tá? Pode não ser assim o melhor exemplo e tal, mas é só mesmo para você entender o que eu estou querendo dizer dessa mescla. Ó. Isso aqui seria um exemplo, ó. Aí, ó, eu separei a departamentalização por função dentro do organograma. É departamentalização funcional. Gerente, gerente de produção, gerente financeiro, gerente de marketing, gerente de RH. Mas aqui dentro da área de produção eu separei por produto. Ó, aí você tem um assistente de... Aí vamos supor lá como é que era lá a área, produtos farmacêuticos. Aí aqui eu tenho uma área de produtos farmacêuticos e aqui de produtos químicos. A empresa ela fabrica esses dois tipos de produto. Um exemplo, né? A empresa produz, ela fabrica produtos farmacêuticos, ela fabrica produtos químicos. E isso é separado dentro da produção, mas ela mantém os outros departamentos financeiro, marketing, RH. Aí esses departamentos aqui de marketing, de RH, eles tratam também desse produto, mas esses cargos aqui, ó, eles estão sob a gerência do gerente de produção. Então, aqui a empresa ela fez uma mescla. Ela usou um departamento funcional combinado com a departamentalização por produto. Pode acontecer também, tá? Então, era só para dar um exemplo aqui para você. Vou voltar tudo aqui. Eita. Depois, na hora de eu fechar, eu não salvo. É mais fácil. Então, vamos lá. Eu estava aqui, né, tal, vantagens e desvantagens. Então, maior fixa a responsabilidade de cada departamento, estava falando, né? Ah, não, já estava do lado de cá, né? Propiciamento de custo, pela duplicidade de atividades. Então, naquele exemplo que eu acabei de dar, aí você não estava tendo duplicidade de custo, né? Eu tinha o departamento de marketing, eu tinha o departamento de RH. Agora, se dentro dessa estrutura, aqui dentro eu quiser colocar uma estrutura de marketing, aqui dentro eu quiser colocar uma estrutura de marketing, aqui dentro uma outra estrutura de marketing, aí eu estou duplicando os custos, está tendo duplicidade de custos. Então, a empresa precisa entender o que é melhor para ela. À medida que ela tomou um certo crescimento, está havendo essa necessidade dela colocar uma área de marketing dentro de cada área de produto, dentro de cada gerência de produto sua, e isso está duplicando os seus custos, aí a diretoria pode pensar, será que não é o momento, de repente, de eu mudar um pouco essa minha estrutura? Né? Pode criar uma situação em que um gerente de produto torna-se muito poderoso, desestabilizando a estrutura organizacional. Vamos dar um exemplo do que o Rebouças quis dizer, né? Pode acontecer, de repente, que essa área de produtos farmacêuticos ela começa a crescer muito mais do que as outras áreas. Pode acontecer. E aí, o gerente de produtos farmacêuticos ele começa a se tornar mais poderoso. Isso pode causar um probleminha interno de relacionamento. Que aí a empresa tem que estar atenta para não deixar isso causar problema. Pode provocar temores e ansiedade nas pessoas em situação de instabilidade externa. O que é isso? Num determinado momento, a área de produtos químicos pelo Brasil afora pode começar a entrar numa recessão, um exemplo, né? Pode causar um pouco de instabilidade interna dentro da área por causa de uma mudança externa. Depende do momento, né?
Num determinado momento, uma área da empresa pode estar melhor que as outras. Ou uma área pode começar a cair de produção devido a um problema externo, que foge do controle interno da empresa, né? A empresa tem que ter um cuidado aqui também para ela não sofrer com isso. Aí eu vou falar de mais um tipo de departamentalização e vou dar um intervalo para ver. Intervalo não, eu vou parar para poder ver a questão da atividade supervisionada. A gente já deu uma avançadinha boa aqui, né? Departamentalização territorial. Vou só mais essa hoje com vocês. No caso lá do vídeo, ele dá o exemplo da Mariana, que ela fazia copos adesivados, personalizados, né? Então, vamos ver aqui, ó, territorial. Esse tipo de departamentalização faz uma abordagem divisional que envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com a localização geográfica, onde o trabalho será desempenhado, ou uma área de mercado a ser servida pela organização. Esse tipo de departamentalização é indicado para organizações de larga escala, que geralmente cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados são extensos, como, por exemplo, empresas transnacionais que empregam esse tipo de estrutura para suas operações fora do país onde estão sediadas. Mas ou em casos aqui, como o exemplo que eu dei, né, da empresa que estava trabalhando aqui no Rio e resolveu abrir uma filial no Nordeste, depois resolveu abrir uma filial lá no Rio Grande do Sul. É um exemplo, né? E no exemplo do vídeo, ele dá o exemplo lá da Mariana, que ela fabricava copos de plástico personalizados, adesivados, e aí ela abriu filiais em outros lugares. Ela tinha uma filial dela lá no Tocantins, no estado do Tocantins, uma filial dela lá no Pará e uma filial dela no Piauí, né? Então, naquele caso lá, ela preferiu separar a departamentalização por território, por área, né? Que aí funciona melhor. Aí aquela região norte lá vai atender só lá a região norte, região centro vai atender só a região centro, região sul só vai atender a região sul. Você foca melhor naquela região sul, a especialização fica mais voltada para a região, né? Você consegue entender. Então, tem uma série de vantagens e desvantagens que a gente vai ver. Mas você consegue atender melhor as demandas de cada região, né? Então, olha lá, vantagens. É muito útil, último slide, para a gente poder ver as atividades aí. É muito útil quando as situações externas favorecem a organização, permitindo a adaptação às condições e necessidades da região. Então, você se adapta a cada região, né? Porque, como eu falei, cada região tem uma necessidade, cada região tem os hábitos de consumo, são um pouquinho diferentes das outras regiões, e aí você está se especializando nos seus produtos voltados para aquela região, né, que você está atendendo. Cada unidade opera em um território como se fosse uma organização independente. Né? As unidades estratégicas de negócio, elas funcionam um pouco mais independentes, né? Dá mais autonomia para cada unidade estratégica de negócio. O administrador de cada unidade pode tomar suas próprias decisões. Né? Normalmente, esse tipo de empresa ela dá uma autonomia maior para o gerente daquela região, né? Então, dá uma autonomia maior para ele, ele se motiva mais. A organização é mais voltada para o seu ambiente territorial e para o seu mercado do que para outros aspectos internos da organização. Então, são os lados positivos, né? Tem suas desvantagens. O enfoque territorial tende a deixar para segundo plano a coordenação entre os departamentos, prejudicando, de certa forma, o comportamento global da empresa. Porque aí também é um problema, né? Você tem uma filial lá no Nordeste, uma filial aqui no Rio e uma filial lá no Sul. Como é que é feito, por exemplo, o marketing dessa empresa? Ela vai ter um departamento de marketing separado. Como é que isso vai ser trabalhado? Ou cada região vai trabalhar o seu marketing, por exemplo. Então, essa coordenação entre os departamentos pode prejudicar um pouquinho o seu controle, o controle lá da diretoria geral da empresa, né? Aumento de custos também devido à duplicidade e esforço de recursos, a mesma coisa. Se eu tenho uma filial no Nordeste, uma filial no Rio, uma filial lá no Rio Grande do Sul, é muito provável que precisa trabalhar o marketing separado. Né? Lá na minha filial do Nordeste, eu tenho um departamento de marketing, eu estou usando o marketing como exemplo, porque é o que é muito comum a gente ver isso, né?
Então, lá na região Nordeste, lá eu vou ter um departamento de marketing para lá. Aqui no Rio de Janeiro eu vou ter um departamento de marketing para cá. E no Sul, outro departamento. Eu posso ter duplicidade de custos, né? Pode ocorrer um desequilíbrio de poder dentro da organização devido às áreas geográficas mais amplas. Pode acontecer a mesma coisa. Uma área começa a crescer muito mais que a outra. Lá no Nordeste a coisa começa a dar muito certo, enquanto lá no Sul a coisa fica mais demorado o avanço da empresa. Pode haver um pequeno desequilíbrio que eu tenho, como administrador, eu tenho que coordenar isso, né? E nem sempre é fácil. E os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos territoriais. Então, pessoal, olha só, a gente conseguiu ver hoje 3 tipos de departamentalização, né? Nós vimos a funcional por produtos e territorial. Eu prefiro deixar para a próxima aula, que eu preciso para a gente encerrar o assunto e dar sequência, que aí na próxima aula, ó, nós já estamos lá hoje, gente, no slide 60. Então, eu sei que no primeiro momento, todo mundo deve ter ficado de cabelo em pé. Nossa, 80 e tantos slides para a gente ver. Nossa Senhora. Mas realmente é uma parte pesada da matéria. E a gente precisa ver isso com maior riqueza de detalhes para que o aluno entenda realmente esse assunto, que ele é muito importante na vida do aluno, na vida do administrador. Mas na próxima aula, ó, ficou faltando as outras 3 departamentalizações que fala no vídeo, que é por cliente, por processos e por projetos. Vamos ver na próxima aula. Aí eu já falo das outras que não tem no vídeo, que é a matricial e a circular ou radial. É provável que a gente consiga fechar isso aqui tudo e já entrar no próximo assunto, que é a reta final aí, ó, que eu vou falar de downsizing, vou falar de reengenharia, de terceirização, que é um assunto bem atual também, que você também precisa ter um conhecimento muito bom, e a gente já vai praticamente, gente, a próxima aula, praticamente encerrar essa unidade 1. Se não der para encerrar, pelo menos eu quero ver bastante coisa aqui desse downsizing e reengenharia. Eu acho que dá para chegar nesse assunto aqui e já encerrar isso aqui, e eu deixo para a próxima aula só o assunto terceirização e funcionograma, e eu já encerro a unidade. Aí é provável que eu já entre na unidade 2. Tá? Vamos ver o que a gente... Na próxima aula eu não vou ainda encerrar a matéria na próxima aula, não. A unidade 1, não. Eu deixo ela quase encerrada. Aí daqui 15 dias eu encerro a matéria e entro na unidade 2. Tá? Então estamos bem aí, estamos bem avançados aí na matéria. Ô, Rafaela, queria falar? Sim. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. No caso de uma empresa que tem mais de um tipo de departamentalização, isso pode gerar algum problema ou não? Para a empresa em si. Então, quando a coordenação, isso depende muito lá em cima da estrutura da coordenação lá da diretoria, da presidência da empresa. Mas normalmente não. A empresa, quando ela toma a decisão de mesclar ali, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui para você entender melhor. Vou mostrar, tem um exemplinho aqui, ó, quer ver? Aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Organograma de departamentalização por projeto. É um exemplo que nós vamos ver na próxima aula. Aqui, ó, tenho a diretoria, tenho a administração e finanças, tenho o comercial e tenho uma área de projetos. Aqui, na verdade, eu estou meio que também usando uma mescla. Eu estou usando a funcional com a de projetos ao mesmo tempo. Eu poderia criar um outro departamento aqui, por exemplo, de RH. Né? Aí eu teria um departamento de administração e finanças, um departamento de RH, um departamento comercial e um departamento para cuidar dos projetos da empresa. Então, normalmente, isso traz mais benefício do que problema para a empresa. Né? Porque aí aqui, ó, eu vou ter pessoa, esse gerente aqui, ó, de projetos, ele vai ter um pessoal focado no projeto A, um pessoal focado no projeto B, um pessoal focado no projeto C. Né? E ele vai trabalhar em conjunto
com os outros departamentos de administração e venda, de RH, comercial. Normalmente, a empresa que toma a decisão de separar dessa forma, ela está visando otimizar os seus processos internos. Isso vai trazer mais benefício para a empresa do que problema. Agora, se a coordenação lá em cima não for boa, a liderança, se a diretoria aqui não tiver uma liderança firme, uma boa liderança, ela pode ser que ela venha a ter problemas entre a coordenação entre esses departamentos, né? Os projetos aqui podem dar problemas nas entregas dos projetos com o cliente, pode haver uma insatisfação com o cliente, aí os outros gerentes aqui podem querer dar pitaco, o que está acontecendo que o cliente nosso está ficando insatisfeito. Pode haver um problema qualquer entre os gerentes aqui com o gerente do projeto, da área de projeto. Mas, normalmente, a gente vê mais benefício do que problema, né? A empresa, quando ela visa a fazer essa mescla, ela está querendo melhorar seus processos internos. Pode, de repente, num primeiro momento, ver algum tipo de problema, até ela se ajustar para que aquilo ali funcione redondinho. Né? Então, eu não vejo problema, não. Tá? Mas nas próximas aulas, a gente vai ver outros exemplos aí de mescla de tipos de departamentalização. Tá? Aí a gente volta no assunto. Beleza? Pessoal, com relação à atividade... Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa aqui. Não. Pessoal, com relação à APS... Num primeiro momento, eu acho que o problema maior hoje seria a questão dos grupos. Então, eu confesso que eu não vi lá no grupo do WhatsApp, eu não vi lá se ficou fechadinho. Eu vi que vocês começaram, deixa eu tentar abrir meu WhatsApp aqui. Vocês começaram a montar lá os grupos lá. Essa turma ela é pequena. Olha, essa turma vai ser fácil de formar, porque, olha só, são 24 alunos. Eu tinha sugerido lá, de repente, até 6 alunos, 4 grupos de 6, ou 6 grupos de 4. Eu dei mais ou menos lá o que eu tinha sugerido a vocês. Que, se eu não me engano, de 4 a 6 alunos, não foi? Deixa eu ver aqui. Vou abrir a atividade aqui, ó. Olha lá, 4 ou 5 alunos. Professor, tá faltando pessoa pra caraca na aula, então. Essa turma tem vindo pouco aluno, né? Tem 24 alunos. Toda aula tem vindo... A aula passada tinha 17 alunos, na aula passada. Mas hoje, sei lá se o pessoal cansou do fim de semana. E aí, acho que já emendou, aproveita que eu tô gravando as aulas, aí o pessoal fica lá, né? Ah, depois eu assisto. Aí é outro problema, né? A gente faz uma coisa para favorecer o aluno, acaba prejudicando. Depois ninguém assiste, né? Eu foco nos alunos que estão vindo aqui participar. Deixa eu dar uma atenção total para vocês aqui, né? Daqui a pouco, na próxima aula, eu até quero começar, não é fazer chamada, não. Mas eu vou pegando os nomes dos alunos que estão participando efetivamente, né? Eu estava esperando a gente chegar nesse ponto da aula, né? Já passou as primeiras aulas lá, eu vou imprimir o diário. Não é que eu vou fazer chamada para dar falta no aluno, a gente não está dando falta. Mas até para ver quem está vindo às aulas, para depois, no final, né, sempre tem aquele aluno que, professor, estou precisando de meio ponto lá, você pode me ajudar? Aí eu vou ver, participou das aulas. Eu estou vendo aqui, ó, o Douglas está vindo a todas as aulas, o Alan está vindo, né? Quem mais aí veio a todas as aulas até hoje? A gente sabe muito bem, a gente começa a separar na cabeça, e vou começar a anotar. Aí aquele aluno que está participando das aulas, a gente tem o maior prazer em a Isabela, vamos ajudar sim e tal. Aí eu vou olhar lá, eu vou fazer esse controle, não é para dar falta, mas é para eu ver. O cara não veio a aula nenhuma. Ah, professor, pode me ajudar? Aí eu não vou ajudar. Sim. Eu estou sendo minha primeira aula hoje. Então, referente a alunos, e eu estou vendo aqui só tem 6 participantes. Como seria a montagem dos grupos, já que o restante não está vindo, não está assistindo às aulas? Então, mas você está no grupo do WhatsApp? Não estou no grupo.
Deveria. Você não quer entrar? Deveria estar. Quero. Não, Pois hoje é. está sendo minha primeira aula. Então, mas olha só, você está vendo minha tela aqui, não tá? Só para você saber, ó, lá no próprio grupo, no Classroom, ó. Então, até já que é a sua primeira Sim, aula, tô vendo agora. deixa eu até te dar uma orientação, ó. Lá no Classroom, ó, modelagem organizacional, tá pequenininha a letra, mas só para você saber. Você Sim, tem tô acesso vendo. ao Classroom, não tem? Sim, aham. Então, tudo que eu postei até hoje, olha lá, instruções para a aula 4 está aqui, o vídeo que eu falei durante a nossa aula de hoje está ali, ó, a videoconferência da aula passada está aqui, tá vendo? Tudo, olha lá, instruções da aula 3, com outro vídeo que eu tinha postado, está aqui também. A videoconferência da aula 2 está aqui, as instruções da aula 2, o material, olha lá, que eu estou usando aqui está aqui. Sim, tô vendo. Tá? A videoconferência da aula 1 está aqui. E lá, e aí o material, olha lá, que é a de apresentação, e a unidade 1 está aqui. Depois, se você quiser, você me manda um WhatsApp, que eu te mando tudo também, se você quiser. Tá bom. Mas aqui está lá, ó, o link para entrar no grupo do WhatsApp, ó. Vou mandar ele aí para você, ó. Show. Obrigado, professor. De nada. Ó, vou mandar ele aqui para você, ó. Aí é o link que você vai conseguir entrar no grupo do WhatsApp lá. Tá bom, vou Deixa eu clicar olhar aqui quantas pessoas estão aqui no grupo do WhatsApp. É para me fazer uma comparação. Quantos alunos? Tem 18 pessoas aqui. 18 comigo, né? Tá vendo? A turma tem 24 alunos. Então Entrei aqui agora no grupo. eu ainda não tinha parado para olhar, porque a gente fica esperando as primeiras aulas, ainda de repente tem algum aluno entrando ainda, então eu espero a hora que chega agora a quarta aula, quinta aula, eu já tenho que dar uma olhada nisso mesmo. Agora com você já está 19 participantes. Eu agora preciso fazer esse controle até para eu ver. Tem aluno que, ó, nós já estamos já na quarta aula, aluno que ainda nem entrou no grupo do WhatsApp ainda. Aí o grupo, deixa eu até te explicar, eu falei desde o princípio, eu estou falando com todo mundo. Não precisa de ter medo de entrar no grupo, você só vai ter benefício ao entrar no grupo. Porque aqui nesse grupo do WhatsApp a gente não fica falando de política, nem de futebol, nem de piadinha, nem de nada. É terminantemente proibido. Eu não quero nem saber se alguém entrar lá e começar a postar coisa de negócio de Bolsonaro e Lula, vai ouvir o que não quer ouvir, que eu não quero saber. Esse grupo é para a gente tratar somente do assunto da matéria. Você pode até compartilhar algum vídeo ou alguma matéria que tenha relação com a nossa matéria. Aí tudo bem. Ou, por exemplo, igual outro dia um aluno me perguntou, professor, eu posso compartilhar no grupo lá, eu estou com uma vaga de estágio aqui na minha empresa, eu posso pôr lá? Sim, aí dá. Mas será que o pessoal não vai achar ruim? Não. Mas o senhor falou que não era para compartilhar outras coisas. Não, mas aí vaga de estágio, vaga de emprego, tem tudo a ver com a nossa vida. Eu não quero falar de 7 de setembro, de discurso de Bolsonaro, não precisa nem de vir falar isso aqui no nosso grupo, que esse grupo não é feito para isso. É para falar da nossa matéria, tirar dúvida da matéria, falar sobre a atividade supervisionada, tirar alguma dúvida sobre a data da prova, alguma dúvida da matéria, para a gente poder conseguir formar os grupos direitinho. Aí eu, de vez em quando, vocês vão ver que eu posto algum vídeo lá, mas pode ter certeza que é vídeo falando de liderança, é vídeo falando de administração de empresa, é um vídeo falando de estrutura organizacional. Eu sempre vejo coisas que eu estou sempre pesquisando. Eu recebo vídeo de outros professores também, compartilham coisa comigo, né? Ai, perfeito, professor. Aí eu posto lá no grupo lá. Agora, você pode ter certeza que a gente não vai ficar falando nem de política, nem de futebol, nem de piadinha, nem de nada, tá bom? Tá bom, professor. E aí, obrigada. Beleza. Então, olha só, pessoal, para a gente voltar aqui, ó. O pessoal tinha passado lá, ó, tá vendo, ó? Já tem aqui, ó, grupo 1, Douglas, Isabela, Bruno, Marcele, Marcos, 5 pessoas. Grupo 2, Rafaela, Kelly, Selena, Milene e Natália. Então, 5, 10. Grupo 3, Suzana, Vanessa, Priscila, Ilana e Natália. Então, já estava mais ou menos. Só aqui já está dando 5, 15, 5, 10, 15. E aí já tinha um grupo 4 com a Rafaela e com a Alan.
Então, vamos compartilhar isso aqui de novo lá, agora que entrou aluno novo aí, né? Que entrou hoje. Vamos mandar isso lá de novo. Deixa eu fazer isso aqui. Quer ver aqui, ó, rapidinho. Que aí você também vai ter acesso. Ó, estou compartilhando isso lá de novo para que você tenha acesso, ó. Né? E aí, pessoal, se precisar formar grupo com 6 pessoas, não vou achar ruim, não. Eu falei ali 4, 5, né? Mas precisar, por exemplo, tem um grupo lá com 6 pessoas, com 5. Vou dar um exemplo, tem um grupo lá com 5. Mas aí apareceu lá, um exemplo, a Carolyn. Professor, a Carolyn é nossa amiga, que ela pode entrar no nosso grupo? Pode. O importante é vocês estarem felizes. Eu não quero grupo com 10 pessoas. Isso aqui, porque a turma já é pequena. Aí, se eu for formar um grupo de 10 pessoas, vai dar só 2 grupos só. 24 pessoas. Né? Então, aí não tem sentido. Melhor a gente formar aí uns 5 grupos, aí 6 grupos, 4, 5, 6 grupos aí. Então, se precisar, esses que estão com 5, precisar colocar mais um, não tem problema, não. Aí vocês tentam, eu vou ver, esse pessoal que ainda não está em grupo nenhum, deve ser esse pessoal que está perdido lá, que ainda nem deve ter vindo à aula ainda. Eu vou dar um jeito de separar agora que a gente já, né, tá com a coisa mais estruturada. Eu tenho um grupo lá, eu vou ver os nomes que estão nos grupos, vou comparar com essas pessoas que tá aqui, ó, agora eu já posso fazer isso. Ver quem ainda lá, o Alan, por exemplo, tá lá, né? Ilana já tá lá no grupo, Isabela já tá lá, Carolyn tá entrando agora, tal, não sei o quê. Marcele tá participando aí quase todas as aulas, então eu já vou vendo aqui mais ou menos. Aí eu sei agora, eu vou poder ver quem é aquele aluno que não está participando de jeito nenhum, para poder mandar eu não tenho um WhatsApp dele, mas eu tenho o e-mail dele ali. Vou mandar um e-mail para ver. Priscila, já, né? Pessoal, então, com relação a essa formação de grupo, eu acho que está mais ou menos sob controle. Agora que eu estou vendo lá, ó, os grupos estão, né, mais ou menos formadinhos, ó. Né? Estão com dúvidas ainda aí? Tem gente ainda que ainda está perdido ainda? Carolyn, você conseguiu ver algum grupo lá que você possa entrar? Oi, professor, estou vendo aqui agora. E aí, pessoal, eu peço que vocês conversem entre si lá no grupo. Pode usar o grupo, foi feito para isso, né? Vê aí se você conhece alguém da turma, vê se tem algum grupo lá, mesmo que já esteja formado, para você poder entrar no grupo, ou se não, tiver algum outro aluno que você conheça que não está em grupo nenhum ali, aí também não tem problema. Nessa altura do campeonato já tem vários grupos formados. Aí se a Carolyn, por exemplo, não conhece ninguém daqueles grupos, mas tem um outro aluno que ela conhece que não está naqueles grupos, posso fazer uma dupla? Pode, para a gente poder acabar de resolver isso aí eu permito. Que aí eu acho que a gente consegue finalizar esses grupos lá pelo grupo do WhatsApp mesmo, já está mais ou menos encaminhado. Agora eu queria ver mais uma coisa com você, só para encerrar a aula, é o seguinte, do pessoal que já formou grupo, vocês ficaram com dúvida sobre como que é para fazer o trabalho? Porque aí, por exemplo, a Carolyn que chegou hoje, não faz sentido eu explicar o trabalho todo para ela aqui hoje. Ô, Karen, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho aqui ainda, ó, o canal no YouTube, ó. Todos os vídeos estão aqui. Eu ainda não montei a playlist da turma, porque até então tinha tido 2 aulas. Semana passada foi a 3ª aula. Agora, hoje já é a 4ª aula. Então, eu já vou montar uma playlist com as aulas que nós vimos até aqui. Hoje mesmo eu vou fazer isso. E aí eu vou criar a playlist, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp a playlist com todas as aulas até hoje, para facilitar para vocês. Mas aí, você que está chegando hoje, ó, na aula da semana passada, aqui, ó, a aula da semana passada é essa aqui, ó, modelagem organizacional, #3, 1/9. Ó, só para você entender, querida, olha aqui para você ver como que eu facilito a sua vida, ó.
A vida dos tô alunos. vendo, professor. Ó, Aí eu aqui assisto as aulas passadas. você vem mostrar mais, ó. Em cada aula, tá aqui, ó, assuntos da aula, ou conteúdo da aula. Então, aqui tem tudo que foi visto na aula anterior. Ah, eu esqueci de falar que é aqui que a gente falou sobre atividade supervisionada, hein? Não foi, não? Gente, quem veio a aula passada? Foi na aula passada que a gente falou de atividade supervisionada, não foi? Foi. Então, eu tenho até que colocar ali, ó. Editar vídeo. Pode até aproveitar e fazer essa pequena mudança aqui para facilitar a vida de vocês. Então, depois você vai ficar procurando e não vai achar. Aqui, ó, gente, explicações. Esqueci de colocar isso aqui. Da PS1. Salvar. Então, nesse último vídeo da semana passada, ô Carolyn, é que a gente falou da APS1. Então, tem lá toda a explicação. Ó, agora sim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Tá no final da aula aqui. Deixa eu ver se foi onde é que tem mesmo. É, ó. A internet, ela tá demorando para carregar o vídeo aqui. Dá uma sugestão, sabe? Eu olhar para o organograma e falar assim, essa empresa então, ó, poderia estar adotando... Tá vendo? No final dessa aula aqui, ó, eu já estou falando com a turma todas as... Ah, aqui, ó, tá vendo lá na tela? Ó, toda a explicação eu abri a atividade aqui, ó. Expliquei, tintim por tintim, como é que é para ser feito. Então, se você não viu, tenta assistir a aula da semana passada para você ver o que é para fazer na atividade supervisionada. Tenta ver se arrumou um grupo lá, se arruma um grupo para você. Se você estiver tendo dificuldade para formar um grupo, me fala, que aí na aula que vem, a atividade é para entregar ainda só lá na frente. Deixa eu ver que dia, se eu tenho com ela aberta aqui, ó. Para entregar só no dia 6/10 ainda, que é a data da nossa prova. Então, ainda, hoje é 8/9, tem um mês ainda para frente ainda. Então, a gente vai... Professor, quantas pessoas é no máximo no grupo? Então, você já está em algum grupo? Sim, meu grupo já tem 5 pessoas. Aí estão perguntando se podem entrar no meu grupo. Eu queria saber se pode. Já tem 5, Então, né? agora há pouco eu falei, se precisar colocar mais alguém, não tem problema não. Eu não quero grupo de 10 pessoas, não faz sentido. Né? Já tem ali uns 3 ou 4 grupos formados já. Então já está dando mais ou menos lá, parece que 17 pessoas. Então tem umas 6, tem umas 7 pessoas aí que estão meio perdidas ainda lá, que eu vou identificar quem que são. Então, eu não quero que essas 6, 5 pessoas entrem num grupo só, faça uma divisão, né? Então, se você, Priscila, se você quiser, o seu grupo você tem 5. Se você colocar mais uma ou duas, tá bom. Ah, então tá bom, professor. Beleza? Não quero formar grupos aí, não justifica. A turma é muito pequena. Formar grupo de 10 pessoas. Mas com 6, tem umas 7 aí, a gente ainda... Tá bom, tá legal, dá para formar. Tá bom? Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? E aí, gente, nas próximas aulas, que aí vocês já vão começar a fazer atividade, toda aula eu vou parando um pouquinho a aula aqui para ver se está tendo alguma dificuldade na realização da atividade. Aí eu vou parando e vou tentando ajudar vocês. Eu já vai das 9 horas, eu já, em respeito ao horário da aula, eu já vou dar a aula como encerrada. Mas se alguém ainda quiser conversar comigo para pedir alguma orientação sobre o trabalho, eu ainda posso ficar aqui mais um tempo, não tem problema não. Alguém ainda precisa de alguma ajuda na atividade? Ou está tudo tranquilo agora, então? Professor, Agora tá tudo por tranquilo. aqui tá tranquilo. Tá? Até agora tá tranquilo. Então tá. Aí vocês precisam começar a atividade, que aí vai surgir dúvidas. Forem surgindo dúvidas, pode usar lá o WhatsApp, ou na aula aqui a gente para mais cedo e conversa, e eu tento ajudar vocês. Tá bom, Marcos? Show, professor. Então, pessoal, olha só, vou dar encerrado por hoje. Muito obrigado a todos aí.
Fiquem todos com Deus. Né? Um beijo no coração. Amanhã já é quinta-feira. Vocês já começam a se preparar para o final de semana. Juízo, todo mundo. Que eu sei que vocês têm. Fiquem com Deus aí todos. Beijo no coração. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Boa noite, professor. Até mais. Valeu, Marcos. Boa noite aí. Marcele, Bruno, todo mundo aí, Rafaela. Boa noite, professor. Boa noite, Alan. Muito obrigado, Douglas. Priscila. Valeu, professor. Tenha uma boa noite para o senhor. E o Até Douglas. terça-feira. Bom fim de Terça-feira semana. nós estamos juntos. Ontem você teve moleza, teve descanso de mim, né? Terça-feira nós estamos juntos. Ainda estudei ontem. Semana que vem vai ser bom, nós vamos começar a unidade 2 lá, ó, 1000 por hora. Show de bola. Valeu, professor. Valeu, fiquem com Deus aí.